E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje é sábado, dia de OTC. Você que está chegando, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando as notificações. Você é muito bem-vindo por aqui. Você também que ainda não conhece o canal, eu deixo inteiramente grátis este e-book, onde você pode estudar sobre padrões de vela que você pode utilizar todos os dias na hora de fazer as suas operações, as suas negociações. Para fazer o download é simples, basta entrar aqui no canal do YouTube, você vai ver alguns links aqui e procurar pelo link do meu canal do Telegram. Aqui também você vai encontrar o link do meu WhatsApp, do Instagram, do treinamento e do Telegram. Assim como abaixo de cada videoaula também você vai encontrar esses links, tá bom? Ou também aqui, ó, você pode entrar em contato via Instagram, deixar a sua mensagem, lembrando que eu respondo sempre quem me segue. Caso você tenha alguma dúvida aí sobre o e-book, sobre treinamento, o treinamento que eu costumo brincar, falar que é preço de pão com manteiga, porque é 60% de desconto, onde você tem o seu acesso para a vida toda e o tira dúvidas diretamente comigo. Se você tiver alguma dúvida em relação a algo, é só mandar uma mensagem aí para mim, estou à disposição para te responder, tá bom? Bom, como eu disse, né, hoje é OTC, hoje é sábado, vamos ver o que os gráficos têm a nos oferecer. Vamos abrir o primeiro ativo aqui, GBP/USD. Primeiro ativo aberto. Vamos ver, abriu em 5 segundos. Desde ontem, quando eu estou clicando, abre dois ativos sempre do par de moeda e um está sempre em 5 segundos. Agora eu não sei se é o meu mouse que está dando duplo clique, se é a corretora que está fazendo isso. Às vezes, né? Às vezes pode acontecer de ser algo aí que está acontecendo com a corretora, um deslize. Às vezes a gente entra num clique, ela abre dois e assim por diante. Ó, tô vendo o gráfico aqui na região, né? Uma possibilidade de correção com o entendimento gráfico do que ele está fazendo. Aqui, ó, cabe uma entrada, apesar que a região ela não está totalmente definida. E como eu sempre falo para vocês, por não ter o volume em OTC, às vezes a definição da região aqui, eu preciso de mais informações no gráfico por causa do volume. Mas ali foi suficiente já para eu fazer a entrada, para eu entender a entrada, compreender movimento. Simples, né? Em OTC, justamente para por você não ter o filtro do movimento, que é justamente o volume, né? Onde naquele momento da execução tem um momento onde você vai analisar o gráfico e tem um momento onde você vai executar o gráfico. Ó, ele está voltando ali, GBP/USD, vai fechar negativo, ó, vou tomar o loss, exatamente isso que eu falo para você, a questão do volume, ó. Tomo loss aqui na região, porque a região ela começa aqui e termina aqui. A falta do volume faz com que isso aconteça. Depois eu vou explicar melhor aqui para você entender. Olha só a região como ela está marcada. Então eu tenho a região aqui, ó, e a máxima desse pavio aqui. Deixa eu fechar aqui que eu vou marcar para você para você entender o que pode acontecer no gráfico. E aí vem um segredo revelado para você em relação à OTC. Vocês gostam de detalhes, de segredos revelados? Na verdade não é segredo, né? É simplesmente algo que faz parte da análise para fazer a sua entrada e você tem as suas opções de fazer os trades. E aqui, ó, primeira entrada, tá lá, fechou. Olha o que aconteceu aqui nesse gráfico. Eu já falei aqui inúmeras vezes que eu gosto de entrar sempre no fechamento do corpo da região. Então quando você olha aqui esta região, ó, você vê que tem um fechamento de corpo aqui.
Você consegue perceber isso claramente, né? Claramente você vê aqui o fechamento do corpo da região. Quando o gráfico faz esse doji, ele tem um nome específico, né? Mas aqui não vem muito ao caso agora essa relação. Eu consigo entender que o gráfico está numa região colocando o quê? Uma força propositiva de impulsão nessa região para jogar o preço para cima, né? E foi o que ele fez. O preço até aqui em cima, ó, ele continuou sendo um preço de alta. Ó. Até aqui em cima, ó. Até aqui em cima o preço continuou sendo um preço de alta. Porém, contudo, todavia, a gente tem que entender as regiões, como eu sempre falo para você. Como eu não tenho volume financeiro como filtro de entrada nessa região, mas é nítido e visível que a região ela vem até esse ponto, até justamente o fechamento deste doji. Quando ele vem faz esse movimento, ele pode muito bem ainda, mesmo tendo força de compradores na região, querendo colocar o preço para cima, ele pode muito bem fazer o movimento que ele acabou de fazer. Ó. Ele foi buscar até o movimento lá em cima, veio fechar quase na máxima da região, que a máxima da região nada mais é do que essa parte aqui de cima, e aí eu entendi que ele não teria a possibilidade de corrigir a partir desse momento, e sim corrigir a partir deste momento. Eu fui lá e fiz uma entrada com 2 taxas. Detalhe, né? Esse momento do gráfico, que a gente vai lá e faz ali uma entrada dupla, por exemplo, eu aqui no caso, eu já estou aqui acionando o meu gerenciamento. Ó, tanto é que o gráfico chega, faz movimento de alta. Eu já estou acionando o meu gerenciamento. Por que eu sempre falo para o pessoal? Pessoal, se você entra no gráfico, você faz de 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, poxa, você já está altamente lucrativo. Quando é que você vai acionar o gerenciamento? Quando você toma um loss. Por isso que eu tenho vários alunos, por exemplo, que fazem 5 a 1, 4 a 1. Aí ele faz aqui 5, ele continua. De repente entra um loss. Aí o que acontece com a maioria dos alunos? Eles param. Agora, olha a importância de você ter uma mentalidade e saber a gestão de capital. Então, antes de eu começar o meu trade, antes de eu começar a analisar o gráfico, eu tenho o quê? Uma gestão de capital. Então, a partir do momento que eu vou clicar aqui e vou começar o meu trade, eu já entro, já tomo loss. Opa, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Eu tenho que entender que eu tenho que fazer um gerenciamento. Por quê? Acendeu um alerta. Eu tomei um loss. A partir deste momento, eu tenho que acionar, eu sou obrigado a acionar o gerenciamento. A partir deste momento que eu tomo loss, eu tenho que entender como deve ser o meu gerenciamento. Por quê? A gestão foi feita. Eu sei o capital que eu entro de mão fixa, eu sei quantas entradas eu posso fazer, eu já tenho tudo isso estipulado. Estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5 positivas. Tomei loss. Pronto, parei. 5 a 1, perfeito, maravilhoso. Né? Aquele aluno que ele não tem um stop gain, mas ele tem um stop loss. Então, a partir do momento que ele toma um loss e precisa começar gerenciamento, ele está altamente lucrativo, ele já começa, ele já faz o seu stop gain, vamos assim dizer. Agora, se eu começo com loss, eu já tenho que acionar o meu gerenciamento. É isso que muitos têm que entender, e principalmente tem muitos que trabalham positivo a semana inteira, aí chega em OTC e entrega no mercado. Se você é um desses, não opere OTC. Né? Se você está altamente lucrativo a semana, para que ficar operando no fim de semana? Eu trago aqui uma sessão, eu gravo minha tela aqui para subir para vocês, para trazer conteúdo didático. Né? Mas você que mesmo sendo lucrativo quer operar, não tem problema nenhum. É um mercado como outro qualquer. Só que você tem que saber gerenciar e fazer a gestão do seu capital. Por exemplo, fiz a primeira entrada. Gráfico com pavio, regiões, fiz a entrada. A análise foi errada? Não. O momento da execução aqui não foi o melhor ponto da região. Tomo o loss, entendo qual foi a parte da região. Porque quando eu entro aqui, pessoal,
Olha o que é a análise. Quando eu entro aqui, eu sei que se ele rompe essa região, ele vai corrigir aqui. Eu só apenas tenho uma opção. A minha opção é sempre entrar na primeira entrada da região. Essa é a minha opção. Isso eu faço há anos. E quando o gráfico não corrige na região ou no início da região, ele vai buscar a máxima. Pega esse segredinho aí, ele vai buscar a máxima, ele vai trabalhar a máxima. Se você, é claro, entendeu o contexto do gráfico, tá? Isso aqui não é um achismo de movimento, eu estou falando do contexto gráfico. Então, a partir desse momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar o meu gerenciamento. E ali eu já entro com uma taxa mais elevada, porque eu já volto novamente para a minha sessão, eliminando o loss que eu tomei, financeiramente falando, e já começo com lucro. Então, praticamente, por exemplo, se eu fizer mais uma positiva, eu já bato a meta, entendeu? Porque eu aproveito a oportunidade que eu tive para já fazer a gestão do meu capital em cima do gerenciamento. Então, preste muita atenção nisso, você tem que ter muita certeza e convicção do que você faz na frente do gráfico para ter esse entendimento de administração, um entendimento administrativo do seu capital, tá bom? Então vamos lá. GBP/USD, vamos ver o Wildcard. O Wildcard que está aqui próximo. Ó, possibilidade de um trade já aqui. Tem possibilidade? Tem possibilidade. Vamos entrar nesse movimento? Vamos entrar nesse movimento. Ó, mais uma possibilidade de movimento. Olhando o gráfico já em Wildcard. Ou seja, quando nós vamos analisar o gráfico, ó, gráfico querendo fazer uma artimanha aqui, agora eu vou entrar com mais uma taxa só, peguei mais duas, né? Tranquilo, já para aproveitar esse movimento, porque a força gráfica nessa região não é para que ele suba nessa região. Isso aqui é uma região, ó, altamente lucrativa de continuação de tendência. Eu vou até mostrar para você aqui como o gráfico me mostra isso, ó. Olha isso aqui, você consegue ver um leve declínio na região? Você consegue entender aqui que o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes? Você consegue ver isso? Eu entro sem medo, tá lá, ó. Olha só a importância da análise, gente. Importância da análise, ó. Eu vou tirar essa linha daqui, peraí, vou tirar essa linha daqui. O gráfico, por isso que eu acho que para muitas pessoas aqui do canal, Opa, meu point fix eu paguei sem querer. Deixa eu voltar lá. Point fix. Muita gente fica perguntando qual que é o aplicativo que eu utilizo para rabiscar. Tá aí, ó, todas as vezes que eu apago ele, você é capaz de ver. Só que você tem que entrar no site deles, tem que baixar, tá bom? É um aplicativo alemão, tá bom? Ó, olha lá. Olha a importância de você fazer uma entrada bem feita. Olha a importância de você fazer uma entrada bem feita. A possibilidade que você tem de entender movimento é surreal, gente. Olha isso aqui. Olha no gráfico. Qual é o segredo para se operar o OTC? Vamos lá. Eu já falei sobre a questão das regiões para você entender, mas qual que é o segredo para saber operar, para saber como operar o OTC de forma correta? Então vamos colocar lá assim, ó, no início da aula. Segredo revelado. Como operar o mercado OTC de forma correta em suporte e resistência. Pronto, só para chamar uma atenção. Olha isso aqui. Quando eu começo a ver minhas regiões aqui, olha a simplicidade dessa análise. Vamos lá, eu vou contigo aqui, ó, vou caminhar contigo. Olha a simplicidade dessa análise. Eu tenho aqui, ó, essa região de resistência. Depois eu tenho essa região de resistência, não é? O que o gráfico me mostra aqui? Quando eu abro o gráfico, o que ele me mostra aqui? O que o gráfico revela para mim? Cadu, o gráfico revela que ele está fazendo uma escadinha para baixo. Ele revela que ele está fazendo um movimento para baixo. Opa! Então, peraí. O gráfico mostra
que ele saiu de um ponto A, ponto B, ponto C. Ele mostra ali uma escadinha naquela movimentação. Ele mostra que ele está fazendo um movimento de cima para baixo, buscando regiões no fundo do gráfico. É isso que ele mostra, não é? Então eu posso entender aqui, ó, uma expansão de movimento que ele faz, depois ele faz uma expansão de movimento mais fundo. Da mesma forma, olha a escadinha aqui acontecendo na parte de baixo, ó. Ele faz um fundo nessa região e ele faz um fundo nessa região. Poxa, gente, você que está no treinamento, você que já tem conhecimento técnico, você que tem conhecimento gráfico, o gráfico me mostra aqui como eu devo operar o movimento. E qual que é esse segredo para operar o mercado de OTC? É você fazer uma análise muito bem feita, muito perfeita, com entendimento lógico e racional. Então a sua entrada só vai ser feita e muito bem feita quando muito bem analisado. Pois bem, mostro para você aqui que o gráfico está fazendo canais mais profundos, está buscando região mais abaixo. Quando ele faz um padrão de vela de engolfo, ele vai lá e continua o movimento. Quando ele busca a máxima daquela região da escadinha, ele vai lá, faz movimento de engolfo e continua o movimento. Por que que agora ele está fazendo o movimento, ele não vai buscar a região? E aí é onde eu entro. Aí você fala assim, Cadu, mas aqui ó, tem um pequeno empecilho, tem uma região que pode segurar o movimento. Aí é você entender o contexto gráfico. Aí você entender como a tendência está trabalhando, como é que essa região, como o gráfico está se comportando, como a região, ali naquela região, ela te mostra as possibilidades de você fazer uma operação, fazer uma entrada bem feita. Como eu venho falando nesses dias, você é capaz de entender ali alguns pontos. Por exemplo, eu sei que o gráfico está trabalhando em tendência. Eu sei que... Opa, não está escrito tendência, né? Vamos lá. Ó. Eu sei que o gráfico está trabalhando em tendência. Eu sei que entre as tendências o gráfico deixa regiões de suporte e resistência. Só para ficar bem didático para vocês entenderem. Resistência. Eu sei que eu preciso definir essas regiões dentro dos movimentos da tendência. Até meu menino de 11 anos vai compreender tudo que eu estou falando, hein, gente? Dentro desses movimentos de regiões de tendência, eu preciso aplicar um padrão de vela. Por quê? Porque eu não tenho o filtro. Não tenho filtro. Qual que é o filtro? É o fluxo do volume. É o volume, eu não tenho. Então, eu preciso encaixar muito bem esse contexto. Esse é o segredo de se operar o mercado de OTC. Eu tenho que encaixar muito bem o contexto. Esse contexto ele tem que estar nítido para mim. Tem contexto de movimentação? Opa! Eu vou encaixar então aqui toda a causa do movimento, ver a tendência, ver regiões que formam dentro da tendência suporte e resistência, definir essas regiões dentro da tendência, e aí eu vou partir então para que parte? Eu vou partir justamente para a região onde eu preciso executar o meu trade. E aí eu vou executar o meu trade com mais segurança, com mais entendimento. Então eu vou lá e faço minha entrada. Sem tutibiar, sem ter aquela pulga atrás da orelha. Isso mostra o conhecimento técnico que você tem. A maturidade gráfica. Alguns precisam passar por um processo de conhecimento técnico, onde você vai se autoconhecendo para saber como aplicar o conhecimento técnico. Mas, para você operar o mercado de OTC, ou mercado aberto, qualquer que seja, você tem que seguir um passo a passo do método da análise gráfica. Esse método passo a passo é quem vai mostrar para você o caminho claro de como fazer a sua orientação na leitura gráfica
para o contexto gráfico encaixar naquilo que você está vendo no gráfico e fazer a sua entrada. Lembrando aqui que eu comecei falando de gerenciamento dentro de uma gestão. Ou seja, o que começa antes de um trade? Vamos lá. Primeiro, você só vai fazer trade se você tiver conhecimento técnico para isso. Tá? Pronto. Primeiro, conhecimento técnico. Ah, Cadu, eu sigo aí um monte de gente no YouTube, eu aprendo bastante coisas com ele. Olha, não sei se isso aqui, se você simplesmente seguir alguém no YouTube, isso mostra que você tem conhecimento técnico. Eu não sei. Pelo menos quem é aluno meu, eu sei que tem, porque eu vou a fundo na análise para você ter conhecimento técnico. Segundo ponto, você tem que ter uma mentalidade definida, uma maturidade gráfica. Eu chamo de maturidade gráfica. Por quê? Você tem que realmente conhecer o gráfico. E 3, esses aqui eu chamo de pilares, né? São os pilares para você analisar o gráfico. E 3, saber fazer a gestão de risco. Ou seja, manter um gerenciamento ativo. Se você sabe muito bem como fazer isso, se você tem esse conhecimento técnico apurado, você realmente tem o conhecimento técnico, você desenvolveu essa mentalidade, essa maturidade gráfica, você realmente tem já uma gestão de risco bem feita, que é o gerenciamento, você está apto a analisar o gráfico no mercado de OTC e saber como analisar, como operar de forma clara o gráfico. Por isso que eu digo, segredo revelado de como operar o mercado de OTC em suporte e resistência. Você ter um conhecimento técnico, onde você entende o que o gráfico faz, com essa mentalidade, essa maturidade gráfica de alguém que é responsável e profissional dentro de uma gestão de risco com gerenciamento. Se você seguir esses pilares aqui da análise gráfica, você tem caminho garantido. Olha o gráfico caminhando aqui, ó. Foi boa a minha entrada aqui? Você entendeu que quando eu fiz a análise foi muito bem feita? Onde está o preço agora aqui, ó? Essa entrada aqui poderia ser feita em qualquer mercado, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, indo para o 11º minuto dentro do movimento. Isso aqui é uma entrada linda em qualquer mercado que você estiver trabalhando. Assim como eu fiz em AudiCAD, essa entrada aqui dupla com 2 taxas, eu fiz aqui em GBP USD, ó, olha só, qualquer mercado que eu tivesse entrado, ó, entrei, uma entrada, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minutos já analisando o gráfico. Aí você ia falar assim, pô Cadu, mas se você tivesse entrado no Forex, tinha pego o seu stop. Não, porque o meu stop estaria aqui, ó. O meu stop estaria aqui embaixo. Pelo contrário, eu já teria subido o meu stop aqui, ó, e estaria já trabalhando no lucro. Se ele voltasse a pegar o meu stop aqui, eu já estaria com essa fatia para o meu bolso, ó, já estaria altamente lucrativo. Bom, mas isso é outro mercado, é outra história. Nós estamos falando aqui de binárias. Você entendeu o que é ter o conhecimento técnico e saber como operar um mercado, por exemplo, de OTC de forma correta nas regiões de suporte e resistência? É isso que vai mudar o jogo para você. É isso que vai mudar a sua forma de enxergar o gráfico, é isso que vai mudar a forma de você analisar o gráfico. Teve esse primeiro erro na primeira execução, mas já mostrei para você qual foi o erro, é a questão de região, não é a questão de análise. A questão é, eu sei que o preço vai subir, apenas entrei nesse primeiro movimento, sendo que ele foi buscar a máxima. Simples. Fui lá, busquei 2 taxas, depois AudiCAD, mais 2 taxas, fazendo aqui um 4-1. Tranquilo. É 7 e pouco da manhã agora, comecei o sábado, todo mundo dormindo aqui em casa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ali fazer um café, vou ver com a turminha para onde eles querem passear, para onde eles querem ir. Se eles não quiserem passear, vou lá fazer um exercício, vou fazer alguma coisa da minha vida, vou assistir uma série. Mas meu dia está tranquilo, está feito, em pouco tempo. Muita gente chega para mim e fala assim, Cadu, eu queria ter essa habilidade técnica que você tem e poder em meia hora no dia, quiçá 1 hora no dia, resolver o meu dia. Você é capaz de fazer isso. Só que você tem que entender
que existe um processo pessoal. Ninguém é igual a ninguém. A forma como o Cadu foi educado e a forma como o Cadu chegou aqui próximo aos meus 46 anos de idade, né? Que falta aí praticamente um mês para eu completar 46 anos de idade, a minha trajetória, a minha história de entendimento, de estudos, de raciocínio lógico, não é igual de uma outra pessoa que eu conheço. A não ser que a pessoa estudou nas mesmas escolas que eu, foi educado pelo pai e pela mãe que eu tenho, teve os mesmos amigos que eu tive, teve a mesma trajetória que eu tive. É diferente, né? Não tem como alguém ser igual a alguém. Pode ser parecido, mas igual não é. Então tem alguns detalhes na nossa caminhada que vão diferenciar esse desenvolvimento rápido e lógico. Agora, o Cadu levou um tempo para ter toda essa maturidade técnica para ser o que ele é hoje como trader. Você também pode chegar aqui, você pode ir além, Como eu falei, ninguém é igual a ninguém, você pode ir além. Você pode começar e ser mais devagar, tá por aqui? Sim, mas você vai chegar onde você quer. Isso é um processo. E como tudo isso começa? Eu sempre falo para vocês, nada por acaso, gente. Ninguém começa no gráfico apertando o botão. Eu dou relato sempre para vários alunos, quando eu comecei no Forex, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de entrar numa plataforma, fazer uma conta. Eu vejo alunos operando aqui em 2, 3, 4 corretoras. Eu acho isso assim, ao mesmo tempo que eu acho o máximo, eu acho isso meio fora da normalidade. Porque é que nem banco. Quantos bancos você trabalha? Para que trabalhar com 10 bancos? É um banco só. Né? Uma corretora também, quando eu estou trabalhando, é uma corretora só. Mas na minha época eu não tinha essa facilidade. Quantos e quantos dias eu abria o gráfico e ficava só olhando o gráfico se movimentar, fazendo marcações, analisando as possibilidades de trade, analisando as possibilidades de entradas. Esses dias eu vi um testemunho de um pessoal que trabalha na Bolsa de Valores agora, já estão muito bem de vida, eles falando que eles trabalharam durante 6 anos só na conta demonstração. 6 anos. Porque eles precisavam aprender, precisavam juntar uma grana para trabalhar de forma de gestão de risco possível para que eles viessem a tirar dinheiro. Foram 6 anos estudando. Agora tem um pessoal que começou ontem, quer sair comprando um Porsche no dia seguinte, gente. A vida não é assim. Existem exceções? É óbvio que existe. Só que você tem que entender que existe um processo. Tem alunos que chegam que dá 15 dias começam a bater meta. Tem alunos que chegam, passam uma semana e começam a bater meta. Tem alunos que chegam com 3 meses e estão batendo meta. Tem alunos que chegam em 6 meses e já estão fora da CLT. Tem alunos que chegam, demoram 1 ano. Porque ninguém é igual a ninguém. Mas todos são capazes de aprender. Todos são capazes de chegar lá. Cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Só que ninguém chega a lugar nenhum se não tiver a base bem feita. Se o pilar do que ele está estudando não está sustentado em conhecimento. Os pilares, conhecimento técnico, mentalidade e o outro pilar aqui que é a gestão de risco, né, que é o gerenciamento. Então, todos para operar qualquer mercado, se não tiver os 3 pilares definidos com entendimento lógico, através de uma capacidade de suportar o conhecimento e a estrutura do mercado, você não tem base para sustentar a sua vida de trade. No sentido técnico mesmo, sabe? Todo dia ir lá e operar e fazer o seu pão nosso de cada dia. Então tudo isso, gente, é aprendido. Tudo isso é treinável, tudo isso é conquistável, tá bom? Por isso que, por exemplo, eu tenho o treinamento, onde eu trabalho tudo isso no treinamento, um passo a passo, para que você entenda e aprenda como ser como um profissional da área. Como realmente agir num trade de forma correta, como aplicar da forma correta
as suas operações, como operar de forma correta, como analisar o gráfico de forma correta. Por isso que eu trago isso de forma clara no treinamento, porque é isso que vai te desenvolver, é isso que vai fazer você entender o passo a passo do treinamento e é isso que vai fazer você chegar num patamar onde você quer com os seus resultados. Fora isso, se você não tiver essa base e esse crescimento em cima da base de forma correta, através de um método que te mostre a realidade do mercado e o que você tem que fazer todo dia, você não tem sustentação para se manter no mercado. Porque tem pessoas que começam às vezes bem e depois desmorona no mercado. Porque ele não tem essa base, ele não tem essa sustentação. Ele vai fazendo de qualquer jeito, através do achismo. E isso você não consegue chegar a lugar nenhum. A não ser que você tenha definido como é que funciona o mercado, definido quais as técnicas da análise gráfica que você tem que operar, definido qual é a gestão de capital do seu dia e definido como você trata o mercado diante da sua vida. Isso são questões sistemáticas, sistematizadas no seu dia a dia, porque como eu falo, o mercado todo dia é igual. Todo dia é igual. Você quer aprender, quer viver desse mercado? Todo dia é igual. Todo dia você tem que fazer a mesma coisa. Todo dia você tem que saber ter a técnica do conhecimento. Todo dia você tem que usar a mentalidade. Todo dia você tem que fazer a sua gestão de risco. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Hoje é sábado, não quero me estender muito. Eu espero que você tenha aprendido com mais essa aula, tenha conquistado mais conhecimento com essa aula e eu te vejo amanhã. Numa próxima aula, no próximo trade. Você que quer vir para o treinamento, as inscrições estão aqui no link abaixo, no link da descrição, no banner do meu canal. Tem alguma dúvida? É só entrar em contato. Te espero do lado de cá. O acesso pode ser feito a qualquer hora do dia, fim de semana, da noite, é de forma automática, onde fazendo a aquisição você já recebe o seu e-mail para fazer a sua senha e já começar a estudar. E você que está aqui assistindo a aula no YouTube, não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações. Tem sentido falta de comentários, de likes do pessoal aqui. Muita gente passa aqui, às vezes, em 24 horas nas aulas. Por exemplo, 1.500 pessoas fazem as visualizações aqui em 24 horas. Aí tem lá 200 likes, 50 comentários. Então, não custa nada você ajudar o canal, né? Como gratidão dos ensinos que eu trago aqui. Deixar um comentário, deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Beijo no coração, fica com Deus. Fui.